Galera, hoje eu vim aqui nesse vídeo para trazer para vocês uma configuração que hoje o valor vai ser estimado aí na casa dos R$2.200. Então é isso mesmo, você vai conseguir comprar um PC gamer que vai conseguir rodar alguns jogos aí na casa dos R$2.200 e é um PC atualizado, que dá permissões para você fazer upgrades, por exemplo, futuramente. Você consegue mexer em algumas coisas, inclusive para subir a performance. Porque nós sabemos que nesse momento de crise não tá fácil para ninguém. O pessoal não está tendo muito dinheiro, muitas vezes não pode comprar uma máquina muito cara, até porque os hardwares subiram e muito o preço. Há um tempo atrás, uma configuração extremamente baixa em desempenho, custo-benefício, ela custaria na casa dos R$1.600, R$1.500, né? Uma máquina com video onboard. Hoje, uma máquina que a gente vai recomendar hoje para vocês ali para iniciar dentro dos jogos, já fica na casa dos R$2.000 quase. Então é uma diferença realmente bem grande de uns anos atrás. Mas para você que está procurando uma configuração gamer nesse momento, precisa comprar o seu PC agora e está procurando um setup que rode alguns jogos já hoje, vai rodar na verdade todos os jogos hoje, dependendo do gráfico que você vai configurar dentro do game, mas que tenha um prospecto de futuros upgrades, que você possa mudar esse hardware e aumentar muito o desempenho sem precisar ficar trocando todas as peças da configuração, esse é o setup certo para você. Esse orçamento vai fechar abaixo dos R$2.200 e a escolha de orçamento que eu faria hoje nesse momento que vivemos. Então, se você quiser comprar uma máquina abaixo de R$2.200, esse orçamento é para você. E já vamos bater uma meta aqui. Nesse vídeo eu quero 5.000 likes lá embaixo para mim continuar com essa série aqui para vocês, trazendo configurações extremamente baratas e dicas de configurações para vocês que vocês podem estar montando com um orçamento realmente baixo. Então agora vamos parar de enrolação e vamos pro nosso vídeo. Galera, antes da gente começar a falar das peças que eu vou utilizar, já quero deixar alguns avisos, porque eu sei que tem pessoas que não assistem até o final do vídeo. Então para você que não assiste até o final do vídeo, geralmente não vê todas as informações, lá na descrição tem todos os pontos, eu tô deixando todas as informações, tá? Então a máquina está sendo cotada no dia de hoje, tá dado certinho lá para vocês, então o orçamento, né, esses valores que eu vou mostrar no vídeo valem somente para esses dias aqui que eu tô filmando, né? Pode ser que semana que vem o valor seja outro já das peças, as peças variam para mais ou para menos, então pode ser que seja mais barato ou mais caro. Também não tem a peça disponível que eu mostrei no vídeo hoje, na semana que vem vai ter uma outra. Então fiquem de olho nesses pontos, eu escrevi tudo lá embaixo na descrição, tá escrito importante, leia. Então lá tá todos os pontos. Então antes de você lá comentar alguma coisa que foi falada no vídeo já, dê uma olhadinha na descrição, porque senão eu vou simplesmente colar o que eu já escrevi lá embaixo, que é o que geralmente eu faço nos vídeos anteriores pra galera. Combinado? Agora vamos olhar a configuração que eu montei nesse vídeo. Bora lá! Bom, pessoal, vamos iniciar aqui primeiramente falando do nosso processador, a escolha que eu fiz nessa configuração. O processador aqui vai ser um AMD Athlon 3000G. Esse processador aqui, ele possui video onboard, mas é um gráfico bem limitado. Ele possui uma Vega 3 que tem uma limitação na quantia de núcleos dedicados, então a gente não vai utilizar nesse vídeo o gráfico onboard dele. A gente vai colocar uma placa de vídeo off-board e vocês vão entender por que futuramente, ok? A escolha desse processador e não um Pentium G4560, por exemplo, da Intel, ou um i3-9100F, tem um motivo. E a placa-mãe que você está utilizando no processador Atom, elas permitem upgrades futuros muito mais tranquilos do que na plataforma Intel, que ela te limita, a cada uma ou duas gerações você precisa trocar de socket, a placa-mãe muda, então você não consegue fazer upgrades muito futuros, né, com processadores muito atualizados. Vou dar um exemplo simples. Na mesma plataforma que você vai colocar esse processador Athlon 3000G, você consegue colocar Ryzen de primeira geração, Ryzen de segunda geração e Ryzen de terceira geração. Então, numa placa-mãe baratinha dessa, você consegue colocar 3 gerações de processadores AMD Ryzen. E um exemplo de processador que você pode colocar nessa configuração aqui futuramente é um processador Ryzen 3 3300X, que é um ótimo processador, entrega uma boa performance dentro de jogos, é um quad-core com 8 threads total. Então, para upgrades futuros, você consegue equipar uma plataforma muito mais atualizada, muito mais aprimorada do lado da AMD. Por isso a minha escolha, pensando não somente no agora, mas também no futuro, combinado? A placa-mãe que nós vamos escolher aqui vai ser uma placa-mãe com chipset A320. No caso desse vídeo aqui, eu estou utilizando uma placa-mãe da BioStar, ela vai dar suporte a PC Express, então vai ter minha conexão ali para poder colocar uma placa de vídeo, vai ter suporte tranquilamente a 2 slots de memória RAM, então eu posso adicionar 2 memórias RAM ali com frequência de 2666, por exemplo, e talvez até depois subir um pouquinho a frequência dessas memórias. Então você tem a possibilidade de colocar 2 slots de memória no padrão DDR4 e além de tudo isso você tem suporte, como eu falei, a processadores de 3 gerações tranquilamente
da AMD. Nós não temos informação ainda sobre a quarta geração, só vai saber quando lançar, mas né, existe aquele rumor que talvez algumas placas-mães A320 também vão dar suporte a alguns processadores de quarta geração. Talvez não os mais tops, mas os mais simples com certeza vai dar. Para a memória RAM, a minha escolha vai ser 8 GB de memória. Eu não vou colocar dois módulos de 4, nesse caso em específico aqui, porque eu vou utilizar uma placa de vídeo off-board, e além disso ele vai sair um pouquinho mais caro, vai ser cerca de 60, 70 reais mais caro. E como a ideia é economizar e enxugar ao máximo o nosso orçamento, eu vou focar aqui em um módulo de 8 GB a 2.666 MHz. Mas lembre-se, você não está amarrado. Se você tem um orçamento maior e você quiser comprar dois módulos de memória de 4, pode comprar, você vai ganhar mais alguns FPS. A diferença é de cerca de 8 a 12% de performance quando você muda de 1 de 8 para 2 de 4, por exemplo, trabalhando em dual channel. Então, fique à vontade se você quiser comprar mais módulos de memória, em vez de colocar somente 1 de 8. Lembre-se que futuramente facilita o upgrade, porque aí você compra mais 1 de 8 e você tem 16. Para rodar Call of Duty Warzone, por exemplo, 16 GB é uma das exigências. A nossa placa de vídeo que nós vamos utilizar aqui vai ser uma Radeon RX 550. O modelo que eu vou utilizar é o de 2 GB. Tem um modelo de 4 GB também, mas ele é um pouco mais caro. Eu vou utilizar o de 2 GB porque o nosso limitador aqui, na verdade, vai ser o CPU e a GPU. Então não adianta a gente colocar uma placa de vídeo com 4 GB de memória, de VRAM, que a gente não vai conseguir fazer um load de textura que ocupe os 4 GB dela basicamente, porque a GPU não tem capacidade computacional, né, de rodar os games que são mais pesados, que geralmente ocuparia, né, esses 4 GB, então 2 GB de VRAM já é o suficiente. Então é uma RX 550 de 2 GB. Essa placa de vídeo é o suficiente para você rodar Full HD com gráficos no baixo, 900p com gráfico no baixo para médio, então se você utilizar uma resolução mais baixa, você consegue rodar com um pouco mais de folga nos FPS. Além disso, para games no cenário competitivo, os FPS mais leves e games mais leves, ela vai rodar tranquilamente de 80, 100, 120 FPS sem nenhum problema nessa configuração. Então lembre-se, é uma configuração realmente focada para games mais leves, presets mais baixos, resolução até mais baixa se for o caso. Então lembre-se sempre disso na hora de montar essa configuração. Ninguém está te prometendo aqui uma máquina que vai rodar Full HD no Ultra a 60 FPS, combinado? Não é porque a nossa configuração é básica que nós precisamos ter uma máquina lenta, aquela famosa carroça no computador ali. Nós vamos deixar ela muito mais rápida colocando um SSD de 120 GB. Nesse caso eu vou utilizar um GeForce, que está bem baratinho, é no padrão SATA 3 2.5 polegadas, e ele é o suficiente para me instalar o sistema operacional, alguns jogos e alguns softwares. Se você tiver um HD em casa, pode colocar ele como secundário, que a placa-mãe tem conexões SATA suficiente para colocar ali até 4 unidades de armazenamento no padrão SATA 3. Esse SSD vai deixar a máquina muito mais responsiva, então além de você ter um boot mais rápido, vai ter o load dos jogos mais rápidos, e a hora de você trabalhar ali, mexer nos programas e também trabalhar dentro do sistema operacional, copiar de um lado para o outro os arquivos, você vai sentir que a máquina é muito mais rápida, muito mais responsiva, é uma outra experiência se comparado com um HD, cerca de 5 vezes mais rápido do que um HD convencional. Para a nossa fonte de alimentação, nós vamos utilizar uma fonte de 400 watts. Se existisse uma fonte razoavelmente de qualidade de 200 watts, por exemplo, 250 watts, eu colocaria ela nessa configuração, porque já seria o suficiente para suprir a energia dela. Mas como nós queremos upgrades futuros e não existe uma fonte de 250 watts que entregue realmente 250, que seja realmente confiável para a gente colocar, eu vou optar por colocar uma fonte de 400 watts, certificação 80 Plus, EPFC ativo, então pode ligar direto na tomada que ela faz a correção de energia. Para essa configuração aqui é o suficiente. Opções de upgrades futuros você consegue fazer tranquilo. Consegue colocar um Ryzen 3 3100, um 3300, consegue colocar um processador 3500, 3500X, por exemplo, sem nenhum problema nesse setup. Consegue colocar os seus 16 GB, consegue adicionar 3, 4 ventoinhas na sua configuração, consegue colocar HD nessa fonte também, e placas de vídeo você pode migrar lá para uma 1650, uma 1650 Super, que a fonte vai tancar tranquilo. Não tem problema nesses upgrades, combinado? E por último aqui, só para a gente poder fazer a montagem da nossa configuração, vai ser o gabinete. Eu optei por pegar um gabinete bem baratinho, peguei o mais barato que tinha no sistema de monte do PC, nesse caso aqui é um T-Danger, que ele vai suportar uma placa-mãe micro ATX, uma configuração que não exige muito calor, né? Então ela não vai gerar muito calor dentro do gabinete, não precisa de uma exaustão das melhores possíveis, então é uma configuração realmente que não vai consumir muita energia, não vai gerar muito calor, então um gabinete um pouquinho mais compacto dá conta tranquilo do recado. Eu peguei o mais barato, mas fica à vontade, tem diversos gabinetes, centenas na verdade, que você pode escolher no nosso site, então vai depender do quanto você tem para poder gastar nessa configuração aqui, beleza? Bom pessoal, essa foi a minha dica de orçamento, é o que eu consegui montar hoje
dentro dos R$2.200. Na verdade ficou até um pouquinho abaixo, sobrou uma margem ali, você pode acrescentar num frete, por exemplo, para você poder montar essa configuração. Isso é o que a gente consegue montar hoje com R$2.200. Como eu falei para vocês, a máquina é focada em games mais leves, em games competitivos mais leves, FPS, você vai conseguir rodar tranquilamente na casa dos 100 FPS. Games mais pesados, você vai ter que baixar a qualidade, não existe milagre aqui. Você vai ter que colocar ali no 900p ou Full HD no low, vai ter que tirar um pouco das texturas, deixar uma qualidade mais baixa para você poder ter uma experiência acima dos 40, 50, 60 FPS tranquilo e poder se divertir sem nenhum problema, combinado? Outro detalhe que eu queria falar para vocês é, vamos estourar o dedo lá embaixo no like, que esse vídeo chegando a 5.000 likes, são 5.000 likes, eu vou liberar a continuação desse vídeo que já está gravado aqui para vocês. Então a continuação do vídeo é com os testes, onde eu fiz todos os testes dentro de jogos e eu vou mostrar para vocês a performance dessa configuração. Então me ajudem a divulgar esse vídeo, a fazer esse material ganhar relevância, deixe seu like, seu favorito, se inscreve no canal da Pichal se você não é inscrito ainda e aguardem que quem sabe até esse final de semana ou antes a gente vai ter a parte 2 com os testes em jogos dessa configuração, combinado? Nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!